Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Vou te convidar, tá bom? Boa noite, Cleiton. Boa noite, mesa de leitura. Boa noite, Ícaro. Estou esperando o Rodrigo aceitar para entrar na live, para a gente poder começar a conversar com ele a respeito do lançamento, né? Robert e o Caçador. Um livro muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo convidar o Rodrigo outra vez. Porque ele não conseguiu aceitar. Então, Rodrigo, vai aparecer um ícone aí para você aceitar entrar na live. Eu te convidei outra vez. Aí você clica em aceitar. É um dos nossos lançamentos, né, desse mês, o livro do Rodrigo. Um ótimo livro para quem gosta das coisas estranhas que todo ser humano tem dentro da mente. Alguns desenvolvem, outros não, né? Mas a mente humana é sempre uma caixinha de surpresa. Boa noite, Michel. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo chamar o Rodrigo 81 aqui. Vamos ver se agora ele consegue. Boa noite, palavra de leitor. Lembrando, gente, enquanto o Rodrigo não consegue entrar, eu acho que agora vai. Opa! Ah, Rodrigo. Boa Isso, noite. mas deu certo. Eu tava no Instagram antigo, Ah, então tá. agora eu vim pro novo aqui. Então, eu estava falando a respeito dos lançamentos do seu, é lógico, né, que a gente vai falar bastante já já, né? E falando para o pessoal que essa semana, no dia 14, a Ibis faz um ano, né? E a gente vai ter uma Hum, comemoração especial, vamos fazer sorteio de livro físico, né? E de hoje até a sexta-feira, todos os lançamentos estão a R$ 2,99. Tá? É um presente da que, editora para os leitores. Inclusive o livro do Rodrigo, né? Que saiu essa semana, que passou agora, na sexta-feira ele foi para a Amazon e tá fresquinho, né? que E legal. vale muito a Eu pena. até divulguei aqui no meu Instagram. Então, tem bastante gente aqui entrando, né, Rodrigo? Enquanto isso, você pode ir falando um pouco, né? Daqui a pouco eu começo as perguntas e o pessoal continua. Mas enquanto isso, vai falando um pouco da tua obra, o que te inspirou a escrever Robert e o Caçador. Bom, primeiramente, boa noite. É, O Robert, na verdade, ele era para ser um conto, sabe? Eu comecei a escrever ele, como quase tudo que eu escrevo, eu nunca tenho um começo, meio e fim. Ah, Eu começo a escrever, escrever e e a tal. E, história. enfim, ele era para ser um conto sobre um serial killer e tal. Mas as coisas foram tomando formas, assim, sabe? Eu fui escrevendo e fui achando às vezes um pouco simples, uma história muito comum e tal.
e eu fui acrescentando elementos nele, entendeu? Tanto que o Robert, eu escrevi ele, eu acho que em 2 semanas. Então, mas Foi muito rápido eu mas é escrever. assim, a simplicidade da história, ela tem a sua grandeza, né? Porque assim, é um livro que atrai a atenção, porque ele é um livro de leitura fácil. Boa noite, Jean. Assim, então você lê rápido, né? Porque não é aquele, Sim, mas assim, sim. mas o teor, o conteúdo dele é um conteúdo profundo, que é como eu estava falando no início, né? Tem aquela coisa da perturbação da mente humana, né? Que Sim, exato, exato. tem o terror e o terror. Tem o terror que é aquela coisa mais, né, lúdica, e tem o terror que pode estar do nosso lado e a gente não sabe, né? E eu acho que o Robert, o Caçador, é bem isso. A minha inspiração, assim, para fazer, para construir o personagem Robert veio do Gacy, aquele serial killer, o palhaço assassino. Uhum, Que na verdade eu descrevo o Robert como se fosse ele, assim, né? A entendi. estatura, tudo. E ele, segundo algumas pessoas que conviveram com ele depois que ele foi preso e depois que aconteceu tudo que aconteceu com ele, que tal, ele era uma pessoa muito adorável, né? Esse é o grande Ele era problema do um psicopata. senhorzinho Ele é um simpático, amor de adorável e pessoa. tal. É, a única coisa interessante que eu acho, assim, que eu coloquei. A única não, uma das coisas interessantes que eu acho que eu coloquei no livro foi que desde o começo eu sempre. O Robert, todo mundo já sabe quem ele é. Eu não escondi quem o Não Robert tem um é, né? mistério. Desde eu acho que do primeiro parágrafo, eu já deixei bem claro, ele é isso, É. Na verdade, entendeu? tem uma única personagem, na verdade, que é o grande mistério da história, né? Mas eu não posso Isso falar vai rolar muito. alguma coisa ainda. Mas eu não posso falar muito, porque eu já cansei de falar nas lives que eu sou a rainha do spoiler, então eu não posso falar muito, senão eu entrego o livro. É, mas então, como eu disse, eu fui construindo o livro, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, entendeu? Teve uma hora que eu achei que estava muito simples, aí eu acrescentei personagens, entendeu? E eu acho assim, eu até falo, ainda bem que eu não especifiquei muito esse personagem, É. entendeu? Que esse personagem, na verdade, ele é um grande Ele é mistério um nesse grande livro, né? mistério. Dentro da história do Robert, o Caçador, tem um personagem que é um grande mistério. E a história termina e ele continua sendo um grande mistério. Para mim, ele é um grande mistério até hoje. E olha que eu sou boa em resolver enigma, viu? Eu me lembro muito bem, quando eu estava ali no último capítulo escrevendo, eu parei, acendi um cigarro e falei, o que que eu vou fazer com ele? Pois é. Vou deixar ele Aí eu resolvi continuar sendo um fazer. mistério. O que que eu vou fazer? Eu vou. Sei lá, tinha mil, sei lá, 10 maneiras de eu terminar a história. Eu acho que eu escolhi a certa, sei Gostei lá. bastante, Robert, o do Robert, o Rodrigo. Porque às vezes eu vou te chamar de Leonardo. Você não quer Rodrigo, Leonardo? Desculpa, mas minha Nossa, eu cabeça lembro. não tá na Deixa eu colocar ocultação. um parênteses. Deixa Rodrigo. eu colocar quando eu era criança, tinha uma professora que me chamava de Leonardo na escola, eu odiava. Pois é, ainda bem que eu me corrigi. Então, né, porque assim, eu gostei muito da história do Robert, o Caçador, porque como eu disse, ele é um terror, mas não é um terror lúdico, né? É um terror assim que mostra para o leitor que do teu lado pode ter uma pessoa mentalmente perturbada, num grau assim Exato. elevado, né? E é aquele doce de pessoa, é aquela pessoa que cativa, é aquela pessoa né, que é amiga, que é companheira, sempre né, com a Sim. mão estendida, né? E na verdade não é nada daquilo, né? É como são geralmente os psicopatas, né? Praticamente todos eles. É a ambiguidade dentro de uma pessoa só, né? Essa luta que ele tem interna com ele mesmo, né? Eu achei uma coisa fantástica também, porque ao mesmo tempo em que ele sabe, né, desse problema dele, dessa, né, Ele doença, consegue ver o né? problema, né? Exatamente. E ele se arrepende, mas ele não consegue parar. Então isso é muito bom,
né? Ele tenta, na verdade, mas aí veio um mistério outra vez, né? A mocinha misteriosa, né? Então, assim, o livro é muito bom, né? Então, é assim, Muito obrigado. eu adorei, né? A Jandui também tá lendo, ela tá, assim, devorando, ela tá amando, né? E é uma leitura, como eu falei, é uma leitura fluida, né? Não deixa você assim, oh meu Deus, o que é isso? Deixa eu parar para procurar no dicionário o que significa essa palavra. Não. Sabe, é uma leitura assim muito fluida, então você lê numa boa e a história envolve, né? Envolve bastante o leitor e eu gostei bastante, né? Eu Nossa, recomendo, que bom. eu recomendo bastante. Quem gosta de um terror aí, baixa o livro, Esse, lê que vai amar. esse, esse lado que você comentou sobre a escrita difícil, assim, eu acho que eu nunca procurei escrever desse jeito. Não, a escrita é bem Apesar que eu sou um cara, contemporânea. apesar que eu sou uma pessoa que eu leio muito, e às vezes eu até podia colocar algumas palavras e tal, mas eu nunca consegui, porque, tipo assim, igual o Robert. O Robert foi uma coisa que foi fluindo na minha mente, foi fluindo, e eu fui escrevendo, 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 eu falei, poxa, eu não posso perder É, esse foco que eu tô de exatamente. imaginação, e fui escrevendo. Aí eu pensei, depois eu arrumo, né, alguma coisa ou outra. Mas ficou ótimo. Mas quando eu li, eu falei, poxa, não precisa arrumar muita coisa. Não, O que eu quis falar tá ali. E toda vez que eu escrevo alguma coisa, eu mando para um grupo de pessoas, assim, para 4 ou 5 pessoas, entendeu? Que é o meu feedback, sabe? São são, pessoas que falam para mim assim, ó, tá ruim. Os caras falam às vezes, ó, tá ruim isso aí, não tá bom não, é, ou tá legal. E eu acho que o Robert, eu acho que só 2 ou 3 pessoas leram ele antes, assim. E todo mundo falou, nossa, meu, que vontade de ficar lendo ele, é. sabe? Foi muito bom. Pegar e ficar vontade de ficar lendo, ficar É, lendo até terminar. porque Ele, basicamente, ele é um livro curto, né? é muito Ele é um livro bonito, como curto. eu disse, né? Então é assim, é um livro que cativa pela simplicidade da escrita, mas a simplicidade no bom sentido, Rodrigo, porque assim, as pessoas conseguem entender sem muita dificuldade. Você foi claro no que você quis passar. Né? É um livro assim, Sim, não tem o rodeio, a história está ali. Tem o seu mistério, tem a sua veracidade e tem um grande conteúdo, né? É um grande conteúdo que não é floreado, né? Então, assim, o livro tá maravilhoso. Eu recomendo a leitura. que bom. Recomendo a Obrigado. leitura. Agora eu vou começar as perguntas e o pessoal aí continua, tá bom? Vou fazer algumas Vamos lá. perguntas aqui que estão marcadas. Ô, Rodrigo, quando você começou a escrever? Então, é bem interessante isso também. Eu comecei a escrever em 2013, mais ou menos. Só que eu não mostrava para ninguém o que eu escrevia. Tanto não mostrava para ninguém, para ninguém, para ninguém. Às vezes por um pessimismo que eu tinha, alguma coisa. Eu comecei a mostrar as minhas coisas assim em 2017, assim, meados de 2017, mais ou menos. E eu vi que começou. Algumas pessoas gostavam, outras não. Mas aí eu resolvi tacar o foda-se. Eu falei, eu vou escrever. Se nego fala mal, nego fala bem, não tô nem aí, vou escrever. Entendeu? E o que me levou a escrever foram 2 escritores, assim, foram Charles Bukowski e o Hunter Thompson. Depois, assim, que eu comecei a escrever mais, tipo assim, eu era um péssimo, eu me considerava um péssimo poeta. Aí eu comecei a ler bastante Allan Poe e eu vi que eu me identifiquei muito com aquela Alan Poe é literatura. maravilhoso. Eu vi que o meu lance de poesia não era aquele lance meio amorzinho, sabe? Era Não, um lance não. mais dark, mais Alan amor Poe é um dark, poeta, né? assim, Na verdade, ele é o entendeu? precursor de todo esse estilo. Exato, então. E eu comecei a escrever bastante poesias também. E então, foi em 2013 que eu comecei. Eu comecei a mostrar em 2017 e eu lancei eu entrei para o Mal do Horror em janeiro de 2020 e eu tinha esse livro que eu lancei A Mais Estranha das Vidas já desde 2017 escrito. Que é um resgate que eu fiz de coisas antigas minhas, Aham, sabe? sei.
que eu falei, vale a pena, esse aqui vale a pena as pessoas saberem ler ele e tal. E eu lancei esse livro, entendeu? Tipo assim, eu sou um cara muito novo na escrita, na literatura. Tem bastante Que eu sou de coisa. banda, eu sempre tive banda, tipo, a banda, eu tive banda de 2001 a 2010 e eu era o principal compositor, mas eu escrevia letras de música, É, com uma riminha ou outra, entendeu? Para se encaixar numa música, né? É, e sei lá, e as coisas que eu comecei a lançar assim, de cara, tá dando meio que certo, assim, né? ah, Porque eu lancei no modo horror, entrei, não perdi nenhum ciclo ainda, tô escrevendo direto para eles. que bom. Eu lancei um livro, já tenho alguma coisa escrita, já tenho outras coisas escritas no para contos, e eu te mandei o original e você me aceitou o original, então eu falei, Pois poxa, é. É que assim, legal. escrever é uma coisa estranha, porque você não se vê escritor até quando você começa a escrever e você não para mais. Você não Exato, consegue mais parar de exato, escrever, né? Porque uma ideia puxa outra, outra ideia puxa outra e as ideias vão surgindo. E assim, eu acredito que é assim comigo, é com autores que eu conheço, acredito que seja com você. Os personagens, eles ficam martelando na cabeça da gente o tempo inteiro, enquanto eles não saem da cabeça exato. para o papel. Então é É, incrível. porque é tipo assim, é meio que um vício para mim hoje em dia escrever. Hoje em dia Escrever. não, até faz um tempo, é um tempo assim, porque às vezes eu tô muito feliz, eu falo, puta, eu tenho que escrever isso. É, Às vezes eu tô muito triste, eu falo, nossa, eu tenho que escrever isso pois também. é. Entendeu? Então Assim mesmo que é o que funciona. me salva, assim. Vou fazer a próxima pergunta. Por que o gênero terror? Vamos lá. Eu acho que desde criança eu gostava do terror. Tanto que eu tinha muito medo de filme de terror, né? Eu tenho um irmão mais velho que sempre me assustava com essas coisas aí. E eu não sei, quando eu era adolescente, eu assistia muito esses filmes eu fui adolescente em 96, 97, 98. E saía aqueles filmes Bruxa de Blair, sabe? E esses filmes meio que me marcaram, assim, eu gostava daquele místico, daquela coisa, aqueles filmes snuffs que tinham Faces da Morte, não sei Assisti se todos. Eu tenho os filmes mais de de 1.000 morte. DVDs de terror. Nossa, ó, Sou parceragem, então, ó, apaixonada. Eu no e meu fundo aqui tem marido, bastante. eu e meu marido, a gente tinha a nossa caçula pequena, a gente colocava o filme de terror no DVD e ela para dormir no meio. Ela é apaixonada por terror por causa disso. Ah, o meu filho também assiste Nós bastante somos por minha causa. apaixonados. Aqui em casa todo mundo é apaixonado por terror. O, se eu for falar a verdade, assim, como eu por que o terror, eu não sei te explicar. Eu sei que é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Tá Eu na gosto alma da muito, sou gente, né? apaixonado. É uma coisa que tá na Todo filme alma. de terror que sai, é, todo filme de terror que sai, eu procuro ir no cinema assistir, É muito bom, eu também pra adoro. pegar aquela magia, sabe? Aquela Exatamente. É magia o do cinema. suspense, Mesmo que o né? filme for ruim, Porque assim, eu costumo mesmo que o dizer, filme for ruim, eu costumo dizer que o susto, ele não é tão bom quanto o suspense que envolve o susto, exato, né? exato. Pois é, mas esse é o terror, né? Esse é o terror, é o que prende, né? Não adianta. Né? Outra É pergunta. verdade. Quantas obras você tem escritas, Rodrigo? Olha, publicadas, eu tenho um livro de contos, que é o Mais Estranha das Vidas, né? Que é um livro de contos e poemas, assim, são assuntos aleatórios. Ele envolve um pouco o terror e a literatura marginal. E eu tenho o Robert, dois no caso. Publicados são esses. E tem alguns textos, acho que 6 ou 7 textos no Mal do Horror, né? Que é um coletivo de escritores Ah, que tem bastantes escritores interessantes lá. acredito que tenha. E desde quando eu entrei de janeiro de 2020, eu ainda não perdi nenhum ciclo, estou sempre dentro. Eu escrevi um poema que a revista Litera Livre ela lançou agora, acho que mês passado. E por enquanto é isso. Mas coisas futuras tem bastante coisa. Com certeza virão. Né? Você tem alguma mania na hora de escrever, Rodrigo? Eu tenho.
Eu tenho uma mania que eu acho que virou minha marca, que muitas pessoas falam, você é muito detalhista. Você quer falar até a cor do casaco do personagem, assim. Mas você sabe que isso é importante. Isso a gente chama de ambientação da história, né? Quanto Sim, melhor a sim, história sim. quanto melhor a história for ambientada, mais dentro do livro o leitor se sente, né? Porque tem livros que você lê que parece que você consegue enxergar o personagem, sentir até o cheiro do perfume do personagem na tua frente, né? Exato, E isso é exato. a ambientação, né? Então a ambientação é extremamente importante, né? Isso cativa demais o leitor, né? Às vezes a pessoa, E o curioso, algumas pessoas não se preocupam tanto em fazer a ambientação da história, né? Mas a ambientação da história é parte extremamente importante de uma boa história. Então precisa ser bem ambientado. então, na minha concepção de escrita, é exatamente isso mesmo. As pessoas já falam, meu, eu começo a ler uma coisa sua, já sei que é sua. É, fica uma Independente marca, se é né, ruim ou bom, registrada. né? Já sei que é sua. É uma É marca você que escreveu. registrada. Eu tenho muito esse negócio do detalhe. Teve um amigo meu que falou, cara, por que que você não tenta começar a escrever roteiros, né? Porque roteiros tem que ser detalhado, né? Tem que ser bem detalhado. Eu já tentei, porém, sei lá, eu tenho que dar uma analisada melhor, assim. É, mas é uma boa ideia, viu? É, Rodrigo, qual o seu autor preferido? O meu autor preferido é o Charles Bukowski. Ele foi o cara que me libertou, assim, sabe? Ele foi o cara que, quando eu comecei a ler ele, eu tinha conhecimento, assim, de leitura do Charles Bukowski quando eu tinha 17 anos. Mas eu comecei a levar ele a sério, já tinha os meus 30 anos, sabe? E quando eu li os livros dele, eu falava, poxa, cara, ele escreve de um jeito tão direto, É. E tão profundo. honesto, sabe? É, que eu falei, poxa, eu posso fazer isso É o também. que eu falei, Eu a me tal da identifiquei muito, assim. Isso, simplicidade profunda. Porque de um jeito simples você consegue tocar lá dentro, né? Atingir o ponto, né? O ponto específico que você pretende com a tua história, né? Para isso não precisa exato. de flores nem de palavras que façam a gente procurar o dicionário várias vezes, né? Não existe necessidade disso. Né? Uma escrita E um outro direta escritor, e profunda. Isso é muito bom. exato, perfeito, é o que o Bukowski representa. Para mim, para você também, no caso. Mas o outro escritor é o Hunter Thompson, né? Que ele escreveu Medo e Delírio em Las Vegas, ele escreveu o Diário de um Jornalista Bêbado, que ele criou uma espécie de jornalismo gonzo. Eu não sei bem falar como é isso, mas eu acho que a minha escrita tem a ver pelo fato de, às vezes, eu misturar a primeira com a segunda e com a terceira pessoa na mesma história, assim, sabe? Mas eu acho que todo mundo acaba fazendo isso. Não tem Que como. eu. É, nossa, quando eu li o primeiro livro do Hunter Thompson que eu li, se eu não me engano, foi o Diário de Jornalista Bêbado. Foi numa férias de verão, assim. E eu li, eu falei, nossa, meu, poxa, que coisa É, mágica, assim, foi pra mim, sabe? Eu falei, nossa, que legal. pois é. Aí eu comecei a pesquisar sobre a vida do autor, ele tinha inventado essa forma de jornalismo gonzo, que os jornalistas mesmo, acho que eles não aprovam É. isso. E eu falei, nossa, meu. E depois eu comecei a escrever, assim, por causa do Bukowski, lógico. Aí eu comecei a perceber que eu tinha uma pitada de Hunter Thompson, assim, Sim. sabe? Eu misturava A as gente coisas, acaba sabe? misturando, Eu né? colocava As um predileções passara na com um hora da passará escrita. ali. Ah, mas isso é muito bom, Rodrigo. Né? A próxima pergunta, né? Fale sobre o seu lançamento. Como é que está sendo lançar Robert o Caçador? Olha, pra mim, pessoalmente, vai ser um divisor de águas na minha vida. Um lance pessoal, sabe? Que eu tô entrando nesse mundo, sou um artista, pô, tô contratado pela Ibis, tal, para escrever o livro. Pra mim tá sendo demais da conta, assim, nossa, as pessoas estão, eu moro em cidade pequena, sabe? Eu moro em Mandaguaçu, é uma cidade região metropolitana de Maringá. Então eu fiz um post, então todo mundo vê, né? É bom, A né? cidade inteira É vê. muito Aí legal. já as pessoas às vezes.
as pessoas me veem na rua e falam, o escritor ali, não sei Pois o que é. e tal. E parece engraçado Então, que o pessoal vê escritor como uma coisa de outro mundo, né? né, É né? engraçado. É Ainda mais no engraçado. interior do Paraná, né? Porque, tipo assim, professor, escritor, né? Às vezes o cara não sei o quê, você só faz isso, né? Você não É, faz mais nada, né? não, é. Não, mas é muito legal. Mas tá sendo muito bom, assim, nossa, demais da conta. Que bom. A Não gente tem também nem está muito palavras para feliz por. descrever. A gente também está muito feliz por você ter enviado seu original para a gente. Eu gostei bastante, a Jandui também amou, e eu tenho certeza que todo mundo que lê vai amar e vai procurar o próximo, vai esperar o próximo, com certeza. Ah lá, tá perguntando, eu já tô procurando o Hunter Thompson. Olha, muito bom, procure, meu. Ele tem poucas obras que foram lançadas no Brasil. Acho que ele tem 3 ou 4 obras apenas. Mas se você mandar bem em inglês, você vai achar muita coisa dele. Com certeza, né? Rodrigo, como é que surgiu a ideia para escrever o livro Robert, o Caçador? A premissa, o que Então, veio na tua cabeça primeiro? eu queria escrever um livro sobre serial killers. Ah, Porém, eu via que já tinha muita coisa escrita sobre isso, sabe? tem bastante. E outra, geralmente é o quê? As pessoas pegam a história de um serial killer e contam, né? É, Aí eu comecei a escrever, eu falei assim, eu vou escrever. E tanto que eu falei, eu vou escrever um conto. Vou escrever um conto sobre o Robert. As coisas foram indo, foram indo, foram indo. E eu já comecei a imaginar o Gacy lá, o palhaço assassino, né? Aí eu já joguei também, eu comecei a ver que eu tinha assistido o documentário daquele serial killer. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele tem um seriado no Netflix dele, que ele é um galanzão, bonitão, é que que são tanto que muitos. as mortes, São muitos. a primeira morte, o primeiro lance, sem spoiler, puxa, Não pode, spoiler o não. primeiro lance que acontece, ele é bem inspirado nesse serial killer aí, poxa, não vou lembrar o nome dele agora. Ah, mas Enfim, não fala em lembrar nome, que eu também sou meio complicado com esse negócio de nome, viu, Rodrigo? Não é fácil não eu tava com lembrar. esse nome na cabeça até agora há pouco que eu ia citar ele. A Agora hora que é você porque lembrar, eu tô você fala. nervoso na entrevista. É, a gente espera. A hora que você lembrar, você fala, né? E Então, assim, foi por causa dele que esses dois serial killers, só que daí Ted Bundy aí, exatamente, ele mesmo, Ted Bundy. ele é citado algumas E vezes na história. sim, ele é citado, porque então, foi esse o contexto assim para mim criar. Conforme foi andando a história, como eu disse antes, eu não sabia o que ia acontecer. Eu falei, eu vou escrevendo, eu vou escrevendo. A hora que ficou muito simples, eu criei uma personagem. A personagem. Aí as coisas começaram a ficar legais de novo, É. entendeu? E eu sempre. Uma coisa interessante que eu coloquei no livro, tipo assim, eu até deixei escrito ali na nota do autor, que é uma história que se passa ali por final da década de 70, começo dos anos 80, alguma coisa assim, né? É. Que foi bem naquela época do foco dos serial killers, né? É. Que tava acontecendo muita coisa ali nos Hoje em dia Estados eles são Unidos bem e tal. mais E eu. dissimulados, bem mais controlados. Aquela época não tanto. Hoje pode ter um aí E, sentadinho do teu lado de quem está assistindo e você nem sonha. e um lance interessante também, o meio ambiente que tem no Robert, eu acredito ser de uma Filadélfia, assim, sabe? Sei. Eu nunca Ele fui na passa mesmo Filadélfia. essa impressão. O cenário realmente passa Eu nunca essa. fui na Filadélfia. Mas eu imagino que seja por frio e tal, né? Eu imaginei É porque eu falo, as maiores influências que eu tenho para escrever não são escritores, são filmes, sabe? São pedaços de filmes, assim, que eu pego uma coisa do outro. E eu lembro que eu acho que eu não sei que filme que se passa na Filadélfia, o filme muito famoso, o Rock, né? O Rock Balboa se passa na Filadélfia, o primeiro Rock, que tem aquele meio ambiente frio, Exatamente. aquele meio ambiente triste, É. né? Pesado. Que, é, que eu imaginei, inclusive até a casa, assim, do garoto lá, que vai rolar depois e É. tal, eu imaginei que aquela casa de subsolo, Entendi. aqueles prédios à vista, assim,
uma coisa bem rústica e tal. Esses lances que eu imaginei Ficou bem de muito bem filme, descrito, assim, essas viu? coisas. Ficou muito bem descrito. Muito obrigado. Parabéns. Né? Eu vou fazer aqui a minha última pergunta para o pessoal lançar as deles aí, porque a gente tem que encerrar com 1 hora, senão eles cortam a live na nossa cara, sem a menor Já deu uma educação. hora, ainda não. Não, tem meia hora, então eu vou apressar aqui para o pessoal perguntar. Qual a sensação de finalizar um livro? Nossa, sem palavras, né? Porque até então eu só escrevia contos, né? Textos e essas coisas. Eu nunca tinha. O Robert é o meu primeiro bebê mesmo, assim, de livro. E foi. Nossa, foi. Eu lembro que eu acabei de escrever assim. Eu falei, nossa, eu vou guardar ele aqui quietinho. Ó, na hora exata eu vou apresentar ele pro pessoal. Foi muito. Nossa, foi uma alegria muito grande Que bom. em escrever. Eu até, tipo assim, de tão alegre que eu fiquei de ter escrito o Robert, eu nem tava pensando, eu falei, nossa, meu, se eu mesmo pagar do meu bolso esse livro, eu acho que vai ser legal, porque é meu, é uma coisa minha, meu bebê, assim, sabe? É. Foi demais. Terminar um livro é sempre uma aventura, né? Você termina o livro, você fala, fecha, fala, terminei, né? Porque assim, Exato. escrever, você pode escrever, depende da obra, ela pode ser um pouco mais rápida, ela pode ser um pouco mais demorada, né? Mas assim, as pessoas não imaginam como dá trabalho para escrever um livro, né? Dá um trabalho, assim, às vezes o pessoal pensa, não, a pessoa fica sentada na frente do computador, digitando. Gente, não é assim, vocês não têm ideia do que é escrever um livro, né? Às vezes, quando você termina um livro, a sensação que você tem, fala assim, graças a Deus, acabei, terminei, que alívio, encerrei, né? E passa um pouco de tempo, assim, e você começa a sentir saudade daquela sensação de estar imerso dentro da obra que você estava escrevendo, né? Eu já teve casos comigo que as pessoas perguntavam assim, que hora que você escreve? Quando você escreve? É, Eu falei, meu, na mesma hora que às vezes você tá no bar bebendo uma cerveja, eu tô você escrevendo está em casa. escrevendo, Não exatamente. tem. A gente acha um tempo para escrever, não tem? Acha. E assim, é como você disse, vira um hábito, né? Porque É, muitos autores não, mas muitos sim, né? Não tem jeito. Tem que pelo menos 2 ou 3 horas por dia sentar na frente do computador e botar a ideia no papel, né? Porque senão, como você disse, a gente acaba perdendo a essência da história quando se passa muito tempo sem escrever, né? Ô Marli, mas só colocando um parênteses, eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu estou esperando vir um momento para me escrever. Às vezes eu pego e eu escrevo assim várias coisas numa noite. Entendi. E às vezes eu fico semanas sem escrever. E antes eu tinha esse lance de falar, não, eu tenho que escrever, eu tenho que escrever, eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho que escrever. E não saía nada, entendeu? Então eu tô deixando mais a emoção vir, São as fases, né, ideias Rodrigo? vir e tal, São que fases. eu acho que sai melhor. Eu tô escrevendo bastante poema ultimamente e os meus poemas são todos de impulso, sabe? É, Que eu chego às vezes assim, às vezes triste, eu vou lá e escrevo. Aí eu mando para um amigo, outro amigo, eu falo, poxa, que massa, tal. Aí às vezes eu tô muito feliz também, vou lá e escrevo alguma coisa e falo, poxa, são eu as acho que flui melhor, inspirações, né? né? São as Tanto que eu tava conversando inspirações. com uma amiga minha, eu mandei um poema para ela esses dias, ela falou assim, eu falei para ela, acho que não tá legal. Ela falou assim, meu, isso aí é sua alma, cara. É, Se tá legal ou não, ó, alguém vai se identificar, né? Isso aí é sua alma, não tem jeito, cara. É você. exatamente. Você se propôs a ser um escritor, você tá aí para dar a cara a tapa. Exatamente. Né? Não tem jeito. Né? É? Eu tenho assim, eu tenho escritos, eu acho que eu tenho 27 livros, Rodrigo. Nossa! São 27 entre contos e poemas, né? E crônicas. Tem uma crônica, na verdade, o resto é tudo conto, né? E tenho livros, a maioria são livros. Então, assim, eu escrevo muito, eu amo escrever. Né? Eu amo escrever numa intensidade assim gigantesca, né? E tenho também até uma página no, deixa eu lembrar o nome agora que me fugiu. A hora que eu lembrar eu vou falar.
que são só de poemas também. Gente, eu não vou lembrar o nome. Não vou lembrar o nome. É igual eu com o Ted. Exatamente. A hora que eu lembrar, eu vou falar. E assim, é exatamente isso. Sabe? São pedaços de pensamentos, né? Porque assim, o pensamento surge, você escreve o pensamento. Né? Então ali está um Exato. pedaço da tua alma. Né? E um livro é a mesma coisa. Né? Quando você escreve um livro, ali dentro daquele livro tem um pouco de cada autor. Cada autor bota a alma dele ali Exato. escrevendo. Né? Então, assim, além do trabalho todo, tem todo o amor, toda a alma do autor, seja ela como for. Tem uns que têm a alma um pouco mais perturbada sabe? Ou tá passando por um momento conturbado e aquilo vai tudo para a história, né? Igual Isso. você falou de Allan Poe, veja só os poemas de Allan Poe, né? Os contos de Allan Poe, Exato. sabe? Tem uns que são menos, né? E tem uns que são muito intensos. Por quê? Pesados mesmo. Por conta da alma do autor tá ali, né? Naquelas páginas escritas. Né? Então não é só escrever. Né? Por isso que eu falo, eu acho que entre o autor, existe uma portinha entre o autor e um mundo paralelo. Né? Esse mundo paralelo a gente não vê, mas ele está se passando ali na cabeça do autor o tempo inteiro. Né? São as Exato. É histórias. verdade. Então, Isso aí assim, me acontece. então, assim, escrever é muito interessante. Né? E às vezes é muito desgastante também. Né? Igual, às vezes você começa uma história, mas você não consegue encontrar a meada para continuar. Aquilo perturba, porque você quer continuar a história. Então, assim, são muitas coisas que envolvem a escrita de um autor. E aí, quando a gente consegue finalmente concluir um livro, né, é uma felicidade, um alívio, né, e depois de um tempo, uma saudade que te leva de novo para frente do computador para botar outra ideia no papel. Ô Marli, isso que você falou é interessante de escrever, às vezes parar ali e tal, e não dar continuidade. Eu tenho várias coisas escritas paradas, só que eu, tá guardada, entendeu? Fica. Tá ali guardadinha, esperando acontecer alguma coisa. Exatamente. Tem muitas coisas. Acontece bastante. Né? Então, gente, agora vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Tá? Eu já terminei a minha entrevista, né? E aí vocês fiquem à vontade. Vocês podem, eu não sei se lá para cima tem pergunta, se não tem, que passou e eu Vamos não ver vi, aqui. né? Mas se Acho tiver, que não. a gente já vai respondendo. Deixa eu dar uma O olhada. pessoal tá meio devagar hoje. Tá, estão gostando de ouvir a conversa, mas tem que interagir, pô. É, Opa, tô digitando aqui sem querer. Ainda entrou, ainda sempre aparece. Um bocado de gente entrou. Então, gente, se quiserem perguntar, pergunta. Né? Enquanto isso, enquanto vai aparecendo aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vou mostrar para vocês a capa do livro. vamos ver se tem alguma aqui, se eu acho. Não, não, não tem. Só tem o pessoal falando. A capa quem fez foi a Jandu e Felipe. Olha só. O Robert. Robert o Caçador. A capa ficou muito legal, que ela assim, retrata bem a alma da história, né? Olha lá. Ô Marli, chegou uma perguntinha aqui. Pode responder, Rodrigo. Fica à vontade. Que outras inspirações, além de livros e autores, tipo música e filme? Poxa, eu sou muito focado em cinema, sempre fui. Eu acho que uma das primeiras paixões foi o cinema. Inspirações de filmes, é o que eu falei, eu tenho sempre aquele flashback, né? De lembrar alguma cena de um filme e escrever a respeito. O que me vem à memória agora foi um texto que eu escrevi chamado Aquele Beco, que eu me inspirei muito num filme chamado The Following. É um filme inglês do Nolan, Christopher Nolan. Acho que foi o primeiro filme dele. Que o filme é um escritor que é um
um cara normal que ele tá tentando a vida como escritor, ele começa a seguir pessoas para ver até onde vai dar. Foi um conceito inicial assim que eu peguei para escrever esse texto no caso. E música eu sou do rock and roll. Eu tive banda de rock e tal. Eu gosto muito de punk rock, coisas assim. Outro dia eu dei uma entrevista para um amigo meu, falei, eu gosto de Ramones, Flash Grinder e Napalm Death, assim, eu misturo tudo na mesma panela. É punk rock, grindcore e heavy metal clássico, assim. Mas eu sou bem eclético, assim. Eu acho que as maiores inspirações para escrever é nos filmes mesmo. Na música é mais um lance mais de curtir, assim. Mais pergunta, pessoal? Pode ir. Aproveita. Aproveita o autor. Ah, deixa eu dar outro recadinho aqui pro pessoal que está assistindo. Gente, se vocês lerem... Ah lá, a Jean perguntou. Quando você está criando, o que vem primeiro? Personagem, trama ou cidade? Nossa, você me abriu minha mente agora, porque eu esqueci de falar um detalhe. A maioria das coisas que eu escrevo é ambientado na cidade que eu moro. Não todas, mas a maioria. Assim, de contos próprios. Ah, então, tipo assim, a cidade, o local, que eu estava escrevendo um livro chamado Brigas, Drogas e Snuff, ele é totalmente ambientado na cidade que eu moro. Tem muito lance da cidade, eu vou colocar a cidade como ambiente, no caso. Eu acho que o ambiente vem em primeiro lugar de tudo. Eu, eu falo, eu me teletransporto para aquele ambiente E lá e você começo a cria os seus escrever. personagens. Bem Exato. legal isso. É bem legal. Excelente pergunta, porque eu não lembrava, Olá, não ia lembrar, Sueli. né? Né, então, enquanto o Oi, pessoal manda mais Suelen, tudo bem? pergunta, eu vou falar. Então, gente, agora esqueci o que eu estava falando. Você lembra, Rodrigo? Não lembro. Eu também não lembro. Oh, meu Deus. Não, então eu lembrei, né? Quando vocês lerem os livros, tá? Vai lá, baixa o livro na Amazon. Não esquece, gente, de deixar a avaliação para o autor. Tá? É muito importante que o autor saiba, né, que ele está sendo lido, e a impressão que as pessoas estão tendo a respeito do que ele escreveu, né? Eu acho que nenhum de nós se importa quando vocês chamam até no privado para falar, poxa, li seu livro, sabe? Isso, assim, é uma alavanca para o autor. Isso para o autor é É, demais. é, é a melhor parte de escrever. É, Porque isso é o que motiva o autor a continuar escrevendo. Porque o mercado nacional, ele infelizmente, né? A gente sabe como é que funciona. Não é lá essas coisas, né? Eles têm muito preconceito com o autor nacional ainda, né? E prefere ler o que vem de fora. E não sabe a exato. qualidade que existe aqui dentro. Nós É temos o um mal, autor de... é o mal do brasileiro, Marli, isso, sabia? Tudo que é a grama do vizinho é mais verde, essas coisas. Exatamente. É o que eu estava falando com um amigo. A gente não tem um grande escritor de terror. Não. A gente tem grandes escritores que se arriscam no terror. Exatamente. E a gente tem que dar valor a gente Muita tem que dar valor para qualidade. as pessoas que estão É o escrevendo. que eu Não falo, é? assim, eu leio muito, né? Porque me chegam muitos livros, então eu sou obrigada a ler muito, né? E, gente, é gente muito boa, sabe? São autores, assim, é o que eu sempre falo, não deixa a gente nada a desejar para os que vêm de fora. Às vezes são histórias muito melhores do que as que vêm de lá para cá, né? Exato, é. Sabe? Às vezes a É que a pessoa gente se ambienta, ilude, né? É, tipo assim, se ilude pelo nome do autor, pelo status. às vezes a história não se passa em Seattle, se passa em Seattle, no caso, e as Exatamente. E pessoas assim, não ficam deixa nessa. nada a desejar a Seattle, Não sabe? deixa nada. São Exato, é. histórias incríveis. Então, assim, as pessoas, o brasileiro precisa começar a aprender a valorizar o que é daqui, porque o que é daqui é muito bom, Exato. sabe? Tem perguntinha para você aqui em cima.
Ah, Rodrigo. eu vi duas aqui que a já mandou, eu até gravei na cabeça. Ela perguntou se eu ia escrever alguma coisa relacionada ao horror e o rock and roll, né? Já tem alguma coisa quase pronta nesse estilo aí, entendeu? Eu tenho uma coisa guardada aqui que tem muito a ver com minhas influências musicais, que é o rock and roll, né? E com o estilo que eu curto, que é o horror. E outra pergunta que ela fez é qual horário que eu tenho mais inspiração. Geralmente é à tarde, às 6, 7 da noite, assim, sabe? É o maior fluxo, assim, a hora que eu sento, eu começo a rever minhas coisas e tal, e me dá uma inspiração. Porém, eu já escrevi às 5 da manhã, já escrevi às 11 da noite, já escrevi em todos os horários. Mas eu acredito que seja à tarde, assim, bem à tardezinha mesmo, que é o horário que mais flui. É isso aí. Mais pergunta, pessoal? Daqui a pouco a gente tem que encerrar a live, senão a live encerra na nossa cara. É assim que o Instagram faz. Não pede nem licença. Só uma hora, né? Só uma hora. E é tão bom bater papo, né? Tem vezes que vem um bocado de gente aqui e a gente fica triste quando acaba. Sim. Ó, Oi, Carla. Carla é minha cunhada, a gente acabou de entrar aí, ó. tudo bom, Carla? Seja bem-vinda. Segundo meu irmão, ela adorou o livro. Muito bom, ela tem razão de ter adorado. O livro é muito bom, a história é muito boa. Esperar. Olha lá. Olha, pretende escrever algum gênero diferente de terror? Sim. Eu tô, eu comecei a escrever um livro, ele tá meio engavetado, que o nome do livro é O Segredo do Jovem Rei, que ele é uma alusão a alguns evangelhos apócrifos, Adoro. entendeu? Ele é uma alusão. Só que eu tô tentando misturar uma literatura fantástica nesse meio, sabe? Uma coisa meio Senhor dos Anéis, assim, Sei. Vai ficar esse muito bom, lance. viu? Eu tenho um que eu falo um pouco disso É, também, dos apócrifos, que se chama o Padre de Compostela. hum, Adoro. então, e eu tenho já algumas páginas escritas sobre isso, só que ele tá me tomando bastante tempo. E como eu tô lançando esses livros aí, eu meio que engavetei isso, mas eu não desisti dele Não, ainda, não sabe? desiste não, Rodrigo. Eu Manda acho que eu pra vou frente, que terminar. eu Eu acho que acho que vai vai ficar ser um o livro mais livraço. distinto. Eu acho que é o livro mais distinto, assim, mais diferente, assim, meu, assim, que vai rolar. Tem uma outra pergunta aqui do Wendel. O Wendel que escreveu o prefácio desse livro, meu irmão. Valeu, Wendel. Quando você pretende lançar seu terceiro livro? Cara, se dependesse de mim, eu já estava lançando. É que eu tenho que esperar um pouco. Eu tenho bastante coisa escrita aqui. Como eu disse, eu tenho um livro de contos já quase pronto. Tem um outro livro que eu estou escrevendo e tem um livro que eu vou contar um segredinho para vocês, que eu vou te mandar depois, Marli, daqui a um tempo, Manda, manda que sim. é bem legal, inspirado em fatos reais. Eu tenho um amigo que está me dando uns depoimentos bem legal, que vai rolar um livro bem interessante. Ah, pode mandar que vai ser um prazer avaliar. Olha lá, a Janduí está perguntando se você pode falar alguma coisa Então, do esse livro próximo. é um livro de um amigo meu que eu vou falar assim, bem por cima, que eu não. É um livro de um amigo meu que ele trabalha ele tem um emprego meio, digamos assim, não convencional. E ele tá meio que mandando áudio para mim e contando o dia a dia dele. Entendi. E eu tô passando, eu tô escrevendo sobre isso e tá ficando muito interessante. Imagino que vai ficar mesmo. É o máximo que eu posso falar, É, gente. a Carla disse que acha que a personagem misteriosa merece um livro. Eu também acho, Carla, que ela me deixou encucada, viu? Poxa, é um spin-off, né? Exatamente, É essa verdade. personagem me deixou de cabelo em pé. Também acho que ela merece um livro. Vamos fazer, vamos fazer. É isso Eu já aí. tenho uma ideia de como vai ser, mais ou menos. Não, porque ela é muito Eu, misteriosa. eu tinha comentado com você, né? Eu comentei com você, né?
que às vezes eu queria fazer um spin-off desse livro. Eu mandei eu escrevi para você lá, talvez eu faça O spin-off. um spin-off da. É, faça sim, porque essa personagem deixou um bocado de gente intrigada. Meu Deus, como a pessoa é misteriosa, meu pai amado. Mas é muito bom, é o tal do mistério que prende. Né? Como eu falei, o que, que é o bom? O bom do susto não é nem o susto, é o suspense que antecede o susto. Essa É, personagem, ela é mais ou menos isso. eu acho que tem muita gente que vai ler e vai falar assim, mas que diabos, o que está acontecendo com esse personagem? Eu não fiquei sabendo de nada dele. Pois Ele é, só porque ela apareceu é, do nada e não. exatamente, ela aparece para dar a pitada, sabe? Para dar o gás na história e ela simplesmente desaparece outra vez. E aí ela volta depois no final para deixar todo mundo com gostinho de quero mais. Exato. É assim que Contou funciona demais, hein, essa Marli? personagem. Pois é. Então, gente, a gente vai encerrar, porque senão vão fechar na nossa face, né? A live. Rodrigo, muito obrigado por você ter participado, por ter batido papo com a gente. É um grande prazer ter você aqui na editora. Eu espero assim que essa parceria dure e que a gente trabalhe bastante junto ainda. Né? Você é um autor que a gente percebe que tem um grande futuro aí pela frente. Nossa, É, para mim é eu e uma a honra Jambu ouvir estamos isso. torcendo muito pelo seu sucesso. Eu espero que você seja merecidamente lido, né? Bastante. E vamos trabalhar para isso. Eu agradeço muito. Nossa, estou muito feliz de estar na IBS, de tudo que está acontecendo. Estamos aí. É isso aí. Muito obrigada, Rodrigo. Ah lá, ó, dá pra gente trabalhar no curta sobre o Robert? Lógico que dá, Wender. Vamos ver. Mais pra frente a gente vê. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Obrigado, Marli. Obrigada a Beijão. todo mundo que Boa participou. noite. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau.